Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos à aula 4 da nossa playlist de Introdução à Programação. E se você não sabe, eu tô fazendo uma playlist completa para você aprender programação do absoluto zero, sem gastar nada. Eu fixei aí no caixa a nossa playlist e todas as aulas, dá uma olhada depois. E nessa aula vamos falar sobre os operadores, que é algo realmente essencial que os programadores usam o tempo todo. Então é bom prestar atenção. Vamos começar falando sobre o que é o operador em si. Em termos simples, os operadores são como ferramentas que usamos para fazer coisas incríveis com dados no mundo dos computadores. Eles nos permitem adicionar, subtrair, comparar e avaliar informação de maneira super útil. E essas funções são divididas em 3 tipos de operadores, que são eles: operadores aritméticos, operadores relacionais e operadores lógicos. Vamos começar pelos aritméticos. Sabe, a gente pode pensar nos operadores aritméticos como os caras responsáveis por fazer a matemática no computador. É basicamente assim. Eles entram em cena quando precisamos fazer contas de adição, subtração, multiplicação, divisão e até mesmo a exponenciação. E se você estiver curioso, eu tenho uma tabela aqui bem legal que mostra esses operadores e os símbolos que a gente usa na linguagem de operação. Aqui do lado direito a gente tem os tipos de símbolos e do lado esquerdo a gente tem as operações. Para a operação de adição, a gente utiliza o mais, subtração a gente utiliza o menos, multiplicação a gente utiliza o asterisco, tá? Na maioria das linguagens a gente vai usar o asterisco para fazer a multiplicação. Na divisão, a gente usa a barra. E exponenciação, a gente usa 2 asteriscos. Então, multiplicação, 1 asterisco, exponenciação, 2 asteriscos. E assim, gente, dependendo da linguagem que a gente vai utilizar, a exponenciação pode ser aquele famoso acento de chapeuzinho, né? Que é ensinado na escola, que é o acento circunflexo, tá? Então, depende muito da linguagem que você está usando. Hierarquia das operações aritméticas. Agora vem um pouquinho de matemática, que vocês já devem ter aprendido lá no fundamental. Coisa simples, que é a hierarquia das operações aritméticas. Então vai ser só uma revisão básica, tá? Primeiramente, a gente vai começar vendo a ordem que as operações deverão ser calculadas. Sabe aquela ordem que a gente aprende bem lá no fundamental? Que é, primeiro vem a multiplicação e divisão, que é conforme a ordem que aparecem. A segunda, que é a adição e subtração, conforme a ordem que elas aparecem. E para vocês entenderem melhor, né, sobre essa primeira parte da hierarquia, a gente vai ver esse exemplo, bem simples, tá? No exemplo, a gente tem 1 mais 7 vezes 2 dividido por 2 menos 1. Qual é a nossa regra? A regra é multiplicação e divisão conforme a ordem que aparece. Quem aparece primeiro de multiplicação e divisão? A multiplicação, que é 7 vezes 2. 7 vezes 2, 14. Aí a gente vai descer todos os outros números, que é 1 mais 14, né? Que é 7 vezes 2, 14. Dividido por 2, menos 1. 14 dividido por 2, 7. 1 mais 7, menos 1. 1 mais 7, 8. Menos 1, dá o nosso resultado, que é 7. E inserindo parênteses na conta, a hierarquia muda totalmente, tá? Ficando assim. Primeiro, as operações entre parênteses. Depois, a multiplicação e divisão, conforme a ordem que aparece. E terceiro, adição e subtração. E agora a gente vai ver um exemplo de hierarquia com os parênteses. A gente tem aqui a conta 3 vezes, abre parênteses, 2 menos 1, fecha parênteses, mais 4 dividido por 2. Primeiro é o quê? Operação entre parênteses. Então, aqui a gente já logo faz 2 menos 1, 1. Desce tudo agora, né? Aí agora a gente tem o quê? Multiplicação e divisão conforme a ordem que aparece. Então, a gente vai fazer a multiplicação primeiro, né? Que é a primeira que aparece. 3 vezes 1, 3. 4 dividido por 2, 2. 3 mais 2 dá o nosso resultado, que é 5. E com isso, a gente tem uma boa compreensão das operações aritméticas e como a hierarquia funciona, seja quando a gente usa o parênteses ou não. Agora, vamos falar dos operadores relacionais. A principal função deles é comparar dados. Esses caras são usados o tempo todo quando o programa precisa tomar decisões. E é aí que a mágica acontece. Eles basicamente criam um tipo de relação entre diferentes valores e ajudam o programa a decidir que caminho que vai seguir. Vou apresentar de novo uma tabela aqui, que é com as funções dos operadores. Do lado esquerdo, a gente tem os operadores, os símbolos dos operadores,
E do lado direito, a gente tem o significado deles. Temos aqui o símbolo de igual, o símbolo maior que, o símbolo que é uma junção do maior que e do igual, a gente tem o maior ou igual, que é esse símbolo que está aparecendo aí. Temos também o menor que é o mesmo símbolo do maior, só que ao contrário, né? Então, a gente tem o menor que e a junção do menor com igual, que vai dar menor ou igual. E temos também o diferente, que é a junção do menor que com o maior, certo? Que vai dar esse significado de diferença. E esses operadores, eles vão fazer toda a diferença na hora de fazer com que os nossos programas se comportem da maneira que a gente quer, sabe? Porque para cada comparação correta, a gente diz que o resultado da expressão é verdadeiro ou falso, entendeu? Então, bora ver mais um exemplo. No primeiro exemplo que a gente tem é que 1 é igual a 2. Logo de cara, a gente vê que é uma alternativa falsa, né? Um exemplo falso. Por quê? 1 é 1 e 2 é 2. Tá errado. No segundo exemplo, a gente tem que 2 é diferente que 1. Essa afirmativa é uma afirmativa verdadeira. Realmente, 2 é diferente que 1. No terceiro exemplo, a gente tem que 8 e que símbolo é esse? Vamos ver que símbolo é esse, né? Esse símbolo é o de maior que. Então, 8 é maior que 7. E é uma afirmativa verdadeira. 8 realmente é maior que 7. Ele vem depois do 7, certo? O quarto exemplo que a gente tem é que 3 é menor que 2. Isso aí a gente já vê que é falso. Como que 3 é menor que 2 se o 3 vem depois do 2, né? Então é afirmativa falsa. O quinto exemplo, a gente tem que 4 é maior ou igual a 2, que é uma afirmativa verdadeira. Ele realmente é maior que 2. O sexto e último exemplo, temos que o 1 é menor que o 3, e é uma afirmativa verdadeira, já que o 1 realmente é menor que o 3. Então, gente, agora a gente vai observar o programa que a gente fazia antes dos operadores relacionais, na tomada de decisão. Então, vai ficar assim. Primeiro, a gente inicializa as variáveis. Primeiro do tipo inteiro, segunda do tipo inteiro, falta do tipo inteiro, soma do tipo inteiro, média do tipo número em ponto flutuante. Início do nosso programa, recebe a primeira nota do aluno, recebe a segunda nota do aluno, recebe o número de faltas do aluno. Soma é igual à primeira nota mais a segunda nota. Média é igual à soma dividida por 2. Se aqui a gente tem uma tomada de decisão, e é justamente aqui que entram os nossos operadores, né? Antigamente a gente fazia assim. Se a média for maior ou igual a 7, apresentar o aluno a média, apresentar o número de faltas e informar que ele foi reaprovado. Então a gente escrevia, né? Se a média for maior ou igual a 7, a gente escrevia isso. E a gente vai trocar essa tomada de decisão por um operador aritmético, né? A gente vai colocar o símbolo dele. E aí a gente continua. Se a média for menor que 7, apresentar o aluno a média, apresentar o número de faltas e informar que ele foi reprovado. E agora a gente vai utilizar esses operadores relacionais na tomada de decisão. E vai ser justamente a diferença que eu falei. Na tomada de decisão, a gente vai colocar média é igual à soma dividida por 2. Se média maior ou igual a 7, vai apresentar ao aluno a média, apresentar o número de faltas e informar que ele foi aprovado. Se média for menor que 7, vai apresentar ao aluno a média, apresentar o número de faltas e informar que ele foi reprovado. Então, tá justamente aí a diferença que a gente vai colocar, ao invés da palavra menor ou igual, ou maior ou igual, a gente vai colocar o símbolo, né? Então, como vocês podem ver, os operadores relacionais, eles foram inseridos exatamente na tomada de decisão do programa, que vai informar o que é necessário para o aluno ser aprovado ou reprovado. E agora a gente vem para o terceiro tópico, que é os operadores lógicos, que tem a função de avaliar os dados do computador. A gente costuma usar esses caras quando precisamos fazer várias comparações para decidir se uma ação deve ou não acontecer. Ou às vezes quando a gente quer dar uma virada no programa, no resultado, né, do programa, de uma comparação. O legal é que, ao contrário de outros operadores, esse não usa símbolo e sim usa a palavra em inglês. De operadores lógicos, nós temos o AND, o OR ou o NOT. AND significa e na língua portuguesa, né? Por exemplo, uma coisa e outra. OR significa ou seja, ou você escolhe isso ou aquilo.
E o not é o não, né, na nossa língua portuguesa. Então, para que você entenda tudo isso melhor, a gente vai conhecer cada um separadamente, tá? Começando pelo AND, que significa e. Esse operador, ele é utilizado quando for necessário comparar duas ou mais condições em que elas são verdadeiras. Ou seja, as duas precisam ser verdadeiras. É uma exigência, tá? Então, voltando aqui na tomada de decisão do exemplo anterior, a gente vê que média é igual a soma dividida por 2 e média vai ser maior ou igual a 7 and faltas menor ou igual a 25. Então, justamente nessa tomada de decisão, a gente tem que a média e as faltas precisam ser obrigatoriamente média menor que 7 e faltas menor que 25 faltas para o aluno ser aprovado. E embaixo a gente tem a outra tomada de decisão, que é o se não, que eu já postei vídeo explicando direitinho, né, sobre essa tomada de decisão, que é, se isso não for atendido, né, se a média for menor que 7 e ter mais faltas que 25, então vai apresentar o aluno a média, apresentar o número de faltas e informar que ele foi reprovado. E nesse operador AND, ele vai sempre transformar os critérios para um ser aprovado em exigência, ou seja, vai precisar disso e daquilo. Então, são exigências. As duas devem ser obrigatoriamente cumpridas. E agora a gente vai ver o operador lógico OR, que significa o ou, né? O OR, ele basicamente funciona como um AND, ou seja, ele é usado quando há necessidade de comparar duas ou mais condições. Porém, é obrigatório que pelo menos uma dessas comparações sejam cumpridas. Então, diferentemente do AND, onde as duas comparações precisam ser verdadeiras obrigatoriamente, o OR só precisa que uma delas sejam verdadeiras. Então, voltando àquele exemplo, a gente tem que média maior que 7 ou faltas menor que 25. Então, o aluno vai ser aprovado. Então, assim, ou o aluno tem uma média maior que 7 ou ele tem uma frequência de faltas menor que 25, entendeu? Então, assim, ele não precisa ter as duas. E o nosso último operador lógico vai ser o NOT. O NOT vai ser usado para inverter o resultado lógico das expressões. Ou seja, se ela for verdadeira, basta a gente inserir o NOT e ele passa a ser falsa, ou vice-versa. E para você entender melhor, faremos um rápido teste de mesa em que o nosso aluno tem em média 8 e 10 faltas. E dessa forma, a primeira condição ficaria da seguinte maneira: 8, que é a média que o nosso aluno tem, é maior ou igual a 7. E a falta que é 10, né, vai ser menor ou igual a 25. A primeira parte dessa expressão vai ser verdadeira, porque 8 realmente é maior que 7. E na segunda parte a gente tem um resultado verdadeiro também, já que 10 é menor que 25. Então, nesse caso aí, usando o AND, o aluno passaria numa boa, sem problema nenhum, tá? E a diferença é que, se a gente coloca o NOT na frente, vai ser mostrada da seguinte forma, que é o NOT, e a nossa expressão, a gente vai inverter o resultado da expressão. Ou seja, como ela é verdadeira, ou seja, o aluno passaria numa boa, passa a ser falsa, com o NOT na frente. E a seguir, a gente tem uma tabela que mostra todos os valores possíveis criados pelos operadores, lógico, AND, OR e NOT. Tá, gente, aqui tá a tabela e eu vou explicar de uma maneira bem superficial, tá? Eu recomendo vocês derem um pause e analisar direitinho melhor os valores, os operadores, né, os porquês. Qualquer coisa, coloca aí embaixo nos comentários a dúvida, tá? E eu vou explicar aqui de maneira bem superficial. No operador AND, eu expliquei anteriormente que os dois valores precisam ser verdadeiros. Então, nesse primeiro exemplo, como a gente tem o primeiro valor verdadeiro e o segundo verdadeiro, o resultado vai ser verdadeiro. No exemplo do OU, a gente sabe que um dos valores precisam ser verdadeiros. Então, nesse exemplo, onde o primeiro valor é verdadeiro e o segundo valor é verdadeiro, o resultado também vai ser verdadeiro. E no exemplo de baixo, também com o operador OU, a gente tem o primeiro valor verdadeiro, o segundo valor falso, e o resultado vai ser verdadeiro. E o NOT vai ser justamente ao contrário. Se o primeiro valor é verdadeiro, o resultado vai ser falso. E no outro exemplo, se o primeiro valor for falso,
usando o NOT, o resultado vai ser verdadeiro. Então, o NOT vai justamente inverter os resultados. Então, gente, resumindo essa aula, a gente aprendeu sobre 3 tipos de operadores muito importantes. Primeiro, temos os operadores aritméticos, que servem para fazer cálculos. Depois, os operadores relacionais, que são usados para tomar decisões baseadas em comparações. E, por fim, os operadores lógicos, que nos ajudam a criar a lógica inteligente dos nossos programas. E foi isso, gente. Espero do fundo do coração que vocês tenham gostado. Eu peço para vocês se inscreverem e deixar o like, sabe? Isso me ajuda muito, ainda mais que eu tô começando agora. E foi isso. Até a próxima!